E aí, galerinha, tudo certo? Hoje, em mais uma aula, a gente vai trabalhar orientação a objetos e vamos trabalhar com o conteúdo de hoje, que é herança. Mais uma vez, estamos utilizando aqui a Eclipse IDE para trabalhar, fazer os exemplos aqui da aula, que é uma ideia que o pessoal está mais familiarizado, mas a gente vai utilizar também ao longo dos cursos, projetos mais longos, a ideia IntelliJ, que na minha concepção ela é melhor. O conteúdo de hoje é herança, e para a gente entender na linguagem de programação o que significa herança, a gente precisa entender, trazer para o conceito morfológico da palavra o que significa, né, na nossa vida. Herança nada mais é do que algo que é herdado por alguém. Né? No mundo cotidiano, herança é que um pai deixa para um filho quando morre, por exemplo, quando o pai morre, né? Então um pai tem uma propriedade, tem todo um dinheiro guardado e quando ele morre ele deixa de herança para o filho que herda o que ele tinha. Quando a gente fala de linguagem de programação orientada a objetos, a gente fala de herança, a gente fala nesse mesmo conceito. Um pai que tem atributos, que tem métodos, que tem operações, que tem funções e que tem características que compartilha com suas classes filhas. Então, as suas classes filhas herdam a classe pai. Ou seja, herdam os mesmos métodos, os mesmos atributos que estão na classe pai. Vamos trazer aqui para o computador, para a prática, e vamos ver o que significa isso, né, na linguagem de programação. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou sempre trazendo, dando o conceito inicial, mas trazendo para a prática que programação é uma coisa que se aprende praticando. Então vamos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu já criei essa classe aqui, a classe político, onde eu criei a classe pai. A classe político vai ser a nossa classe pai, onde eu vou generalizar um político. Tá? O que é um político? Né, o termo político, eu não estou falando da pessoa por trás do político, eu estou dizendo do político. Então, o que o político tem de atributo? O que o político tem de característica? Bom, a gente pode citar dois aqui. O político ele tem um salário e um político ele também tem, todo político tem partido. Todo político tem salário e partido. Beleza. Quais são as funções, ou seja, quais são os métodos de um político? O que ele faz? Né? Então, um político ele pode fazer campanha, né? Um político ele faz campanha. Deixa eu criar um exemplo aqui. Então, um político ele faz campanha. Vote em mim, vote número do candidato. Eu vou criando aqui um método e vou explicando para vocês. Então, um político ele faz campanha. O que significa fazer campanha? Panfleto, vote em mim, vote aí o número dele, por exemplo, vote 13, vote 17, vote 22, vote aí o número do partido, enfim, do candidato. E um político, além de fazer campanha, o político ele pode receber votos. Vou criar aqui um método void e vou criar aqui um system.out voto computado. Então são dois métodos que um político, são duas ações que um político faz. Né? Então o político ele tem um salário, tem um partido e ele pode fazer campanha ou receber votos. São dois exemplos bem simples, tá? Só que, gente, aí que a gente vai entrar na questão da herança. Um cargo político que tem salário, tem partido, faz campanha e receber votos. Isso todo político faz. Só que existem classes de político. Não no sentido de classe de programação. Estou falando classe no sentido existem políticos diferentes. Existem funções políticas diferentes. E aí que entra na questão da herança. Vamos criar uma nova classe aqui. E vamos criar um prefeito. Classe prefeito. E classe senador. A gente criou uma classe político, mas dentro do político, do termo político, a gente tem um político senador, a gente tem um político deputado, a gente tem um político prefeito, a gente tem um político vereador, a gente tem um político presidente. Então existem tipos de político. E aí que entra a herança. Porque todo político tem salário,
tem partido, faz campanha e recebe votos. Mas nem todo político tem atribuições de um prefeito. Nem todo político tem atribuições de um senador. E aí que entra a questão da herança. Porque um senador, ele é um político. Portanto, um senador é uma classe filha de um político. Ele herda características de um político, porque senador é um político. Prefeito também é um político. A palavra extends significa estende. Então, prefeito é uma extensão de político. Político estende prefeito. Ou seja, prefeito é uma extensão, prefeito é uma subclasse de político. Senador é uma classe filha, é uma extensão de político. Um prefeito, ele vai ter todas as características de um político, ele vai receber tudo de político. Então, o senador, além das características de salário e de partido que todo político tem, ele vai ter uma característica só do senador. Por exemplo, ele vai ter um valor de auxílio terno. Não sei, tá, pessoal? Aqui eu estou dando exemplos. Mas, por exemplo, o senador, além de salário e partido, ele vai ter um auxílio terno. Um prefeito, além de salário e partido, ele vai ter, por exemplo, um auxílio, uma ajuda à prefeitura. Um auxílio prefeitura, por exemplo, AUX prefeitura. AUX externo. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Estou inventando na minha cabeça. Não sei o que um prefeito tem de diferente de um senador na questão de características, de receber alguma coisa. Então, um prefeito ele tem um auxílio prefeitura, onde ele recebe um valor a mais para cuidar da prefeitura. E o senador tem um auxílio terno, onde recebe um auxílio terno que o prefeito não recebe. Então, isso que eu estou fazendo aqui são atributos da subclasse. O atributo auxílio terno ele é exclusivo do senador. O atributo auxílio prefeitura ele é exclusivo do prefeito, enquanto os atributos salário e partido são gerais para todos os que eu forem criar aqui, para todos os tipos de político eles têm salário e partido, mas só o político senador tem auxílio terno, mas só o político prefeito tem auxílio prefeitura. A mesma coisa vale para os métodos. Quando eu for criar agora, eu vou criar com vocês o construtor, eu uso a palavra super. O que significa super? Super significa que eu estou herdando as características do político. Então, além do auxílio terno, que é exclusivo do senador, ele vai herdar, ele vai ter um salário. Opa, errei aqui. E um partido. E aí, como é que eu faço? Porque eu sei que no construtor de senador eu vou passar aqui e vou construir não o meu auxílio terno. Construir aqui, vou colocar o auxílio terno que eu receber e colocar dentro, dentro do atributo auxílio terno. Mas eu preciso passar esse salário e esse partido para o construtor da minha classe político. Que eu não construí aqui, vou fazer isso agora. Construtor, search, usando select tudo, aqui ó, tá aqui. Então o que significa isso aqui? Eu tenho um senador, tá para cá. Eu tenho um senador, o senador ele vai receber um salário, um partido e um auxílio terno. O auxílio terno eu implemento na próprio construtor dele, mas o salário e o partido, como são de político, que é a superclasse, eu preciso passar através da palavra super, o salário e o partido, porque aí eu chamo através da palavra super o construtor da classe político, aqui, passo o salário e partido e construo dentro da minha classe principal, que é a minha classe pai, salário e político, classe mãe, classe pai. Tá? Porque salário e partido não é uma exclusividade de senador, é de político. É um atributo, são atributos de político. Então eu construo dentro da classe político.
Agora, o que for atributo de senador, eu construo dentro da classe senador. A mesma coisa eu faço para prefeito. Então aqui eu tenho o auxílio prefeitura. Quando eu for construir, e eu vou construir neste momento, o construtor, ele vai me gerar, e aí aqui ele já gerou. Salário, partido, auxílio prefeitura. Aqui eu chamo da classe político o salário partido, porque é uma coisa em comum entre todos os políticos, e construo na classe político, e construo o que for da classe prefeito, é na classe prefeito, no construtor de prefeito. A mesma coisa eu faço agora para gerar os meus métodos. Posso ter, por exemplo, um método exclusivo de senador. O que o senador faz, gente? O senador, principal atribuição do poder legislativo, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, é criar leis. Então, ele cria leis. System.out.print lei criada. O que um prefeito faz? Um prefeito eu posso criar aqui, em vez de eu criar um void, eu vou mandar ele retornar uma string. Return lei criada. Prefeito. O que um prefeito faz? O prefeito aprova leis. Então eu posso mandar ele retornar lei municipal aprovada. Isso que um prefeito faz, ou tem outras coisas, né, que um prefeito pode fazer, mas eu estou dando exemplos aqui básicos para a gente entender o que eu estou falando. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma classe pai, que é a classe político. A classe político, ela tem dentro dela tudo aquilo que se refere ao político. Salário, partido, uma coisa que é comum a todos. Então o político faz campanha, o político recebe votos, o político faz isso, o político faz aquilo. Então tudo que for relacionado a político, que é comum a todos, tipos de político, está na classe político. Agora, através das classes filhas de político, as classes que herdam político, eu defino os tipos de político. Então o político pode ser aqui, eu dei 2 exemplos, um prefeito, que é um tipo de político. Por que é um tipo de político? Porque ele tem tudo aquilo que o político tem salário, que é partido, que é receber votos, que é fazer campanha. Então ele vai herdar tudo aquilo de um político, ao mesmo tempo que ele vai ter coisas que só aquele tipo de político faz, que aí está dentro da classe daquele tipo de político. No caso aqui, prefeito, só o prefeito tem auxílio prefeitura. Só o prefeito aprova leis municipais. Um senador é a mesma coisa. Só um senador tem auxílio terno. Só um senador cria leis. Um prefeito não cria leis e não tem auxílio terno. Um senador não tem auxílio prefeitura e não aprova leis. Claro que a gente for levar o pé da letra, um senador junto com o Congresso aprovam leis que um presidente cria, claro que sim. Estou dando exemplos, pessoal, para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui é que apenas o que está dentro da classe senador pertence somente ao senador. Só aquilo que está dentro da classe prefeito pertence somente ao prefeito. Aquilo que está dentro da classe político pertence ao senador, ao prefeito, ao deputado ou qualquer outra subclasse que eu for criar. Tá? Eu também posso, por exemplo, sobrescrever um método da classe pai. Nesse caso aqui, eu posso pegar esse método fazer campanha e posso colocar aqui. Fazer campanha, vote em mim para o Senado Federal. Vote tanto. Eu tenho um método principal, uma classe principal político que tem um método fazer campanha. Vote em mim, vote no número do candidato. Só que eu posso fazer esse método
sobrescrever esse mesmo método, com a mesma escrita, com a mesma assinatura que a gente fala, só que para outra classe. Para a classe senador. Eu sobrescrevendo esse método, eu mudo o que tem dentro dele, que é vote em mim para o Senado. O método é o mesmo, percebam, é fazer campanha recebendo o mesmo parâmetro, que é o número do candidato. Né? Só que a diferença é que o que vai retornar esse método. No caso de um método político geral, ele vai me retornar vote em mim, vote tanto. No caso, se for um senador, se for um senador o criado, ele vai retornar vote em mim para o Senado, específico para aquele tipo de político. Essa é a ideia de herança. Agora, vamos fazer um teste. Eu vou criar um político P. Antes eu preciso criar um método public static. Preciso criar um método main, né? Senão não acontece nada. E aqui eu vou criar um político. Político P recebe new político. E o que eu passo para político? Eu passo um salário. Então vamos lá, quanto é que recebe um político? Vamos botar ali 30 mil. 30 mil. 30 mil. E o partido, o partido PV. Esse vídeo não tem fins políticos, tá? Tô pegando partidos aleatórios aí. E vamos pedir pro meu político fazer campanha. Eu acho que ele retorna, né? Ele retorna, então eu vou ter que imprimir isso aqui. System.out.println P fazer campanha. Qual é o número do PV? Não sei. 11. Se eu acertei, sorte minha. Então, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Estou criando um político P. Estou criando um político. 3.000. PV. Estou pedindo para ele imprimir ali o que um político faz, o método fazer campanha. Se a gente vir aqui e mandar rodar, ele vai rodar, vote em mim, vote 11. Beleza. Show de bola. Agora, eu vou criar um político P. Em vez de criar um político, eu vou criar um objeto P2, né? Eu vou criar um senador. E o senador, ele vai ter um salário de 30.050. Ele vai ter um partido. E ele vai ter um auxílio de 2.500. E se eu pedir para o político P2 fazer campanha e passar aqui, ó, PSD. PSD o número é 18. Vamos ver o que ele vai fazer. Observe o que ele fez. Eu pedi para ele imprimir o método fazer campanha do político 2, que nesse caso aqui é um senador. O que ele fez? Ele foi lá no senador e imprimiu o método fazer campanha exclusivo para o Senado Federal. Vote em mim para o Senado Federal, vote 18. Legal, é isso mesmo. Observem também que eu criei um senador mais do tipo político. A minha referência P2, ela é do tipo político. Eu criei um político senador. Eu poderia muito bem ter criado direto um senador. New senador. Poderia. Opa. Poderia ter criado. E aí esse P2 é uma referência apenas para senador. Só que P2 é um político. Então P2 ele pode ser tanto senador, quanto prefeito, quanto qualquer outro tipo de político. Nesse caso aqui, P2 aponta para senador. Mas eu poderia muito bem
criar o prefeito. Ele vai aceitar. E aí eu pedi para o P2, que agora é um prefeito, imprimir o método fazer campanha. O que ele vai imprimir para mim? Vote em mim, vote 18. Por quê? Porque eu peguei o método do prefeito fazer campanha. Só que o prefeito não tem um método fazer campanha sobrescrito. O método fazer campanha que o prefeito tem é o mesmo do político. Então ele vai imprimir a mesma coisa. No caso do senador, ele tinha um método fazer campanha sobrescrito onde ele tinha específico: vote em mim para o Senado Federal. Legal. Bacana. Barbada. E por que serve eu criar uma referência que pode receber tanto uma contra outro objeto de outra classe? Porque muitas vezes, vamos imaginar, se eu quero fazer um sistema de cadastro de livros, eu crio um objeto, uma referência livro. E dentro dessa referência livro, eu posso receber tanto um livro velho, que é uma subclasse de livro, quanto um livro novo. Então, se a gente for jogar dentro de um for, por exemplo, olha, vai recebendo livros, vai entrando livros. E essa mesma referência vai distribuindo. Olha, quando for um livro velho, ele distribui para a subclasse livro velho. Quando for novo, distribui para a subclasse livro novo. Então, eu criar uma referência, apenas declarar uma referência, por exemplo, político P2, esse político não me interessa. Eu estou dizendo que ele é um político. Eu posso muito bem sobrescrever P2. E agora criar um senador, que nem eu já fiz. Aí o senador ganha 20 mil, né, 20.050. Ele é do partido MDB, né? E ele tem um auxílio, senador, de R$3.500. Beleza. O que ele vai fazer aqui? Eu vou colocar um antes e um depois. Nesse caso aqui, ele vai imprimir um P2 referente a prefeito. Só que P2 agora está recebendo um senador. E agora ele vai imprimir referente ao senador. Vamos ver isso acontecendo. Aí, ó. Então, a primeira coisa que ele faz é, eu crio um político P2, ele é do tipo prefeito, então ele vai imprimir o método fazer campanha, vote em mim, vote 18. Agora eu pego esse mesmo P2, porque P2 é do político, então ele pode receber qualquer tipo de político, e agora eu mando ele receber senador, eu mando ele apontar para um político do tipo senador. E aí ele vai imprimir um método fazer campanha, que é o mesmo P2, que agora está em outro, apontando para outra referência, e ele vai imprimir o método fazer campanha do P2 senador, que é vote em mim para o Senado Federal. A próxima aula a gente vai falar sobre polimorfismo. A gente vai aprender a trabalhar com essas referências. A gente vai ver que a gente pode chamar uma referência de uma subclasse em outra classe, a gente tem que fazer um casting, né? A gente pode chamar uma referência de uma subclasse para a classe mãe, né? A gente tem que fazer um casting, fazer uma transação, a gente vai aprender a trabalhar com instance of para identificar de que tipo de subclasse faz parte aquela referência, né? Então, o político P2, ele é prefeito ou ele é senador? O instance of vai dizer pra gente se ele é do tipo senador, do tipo prefeito. Então, existem jeitos de trabalhar, e aí a gente vai trabalhar com polimorfismo. O conceito de polimorfismo é chamar o mesmo método de objetos diferentes e obter diferentes resultados. É basicamente isso que a gente vai aprender a trabalhar quando a gente trabalhar com polimorfismo, porque herança e polimorfismo são conteúdos que estão relacionados. Quando a gente trabalha com um, a gente trabalha com o outro também. Eu não acabei nem testando outros métodos, mas é para você entender que a ideia é essa. Tá? Eu posso tanto criar um senador S como um político P, porque o político P ele pode ser um senador, mas o senador ele não pode ser um prefeito, por exemplo. Né? O político ele pode ser senador, pode ser prefeito, pode ser deputado, mas um prefeito não pode ser um senador, não pode ser um deputado. O prefeito é um prefeito. Tá? Nesse caso aqui eu criei uma referência para superclasse, que é a nossa classe mãe, que é o político. E esse político ele pode apontar tanto para qualquer referência das filhas. Ele é uma referência que aponta para qualquer uma das classes filhas. Bom, pessoal, então é isso aí. Um grande abraço, até a próxima.